Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot. Nós estamos aqui para fazermos já um breve comentário da Parashá dessa semana. Nós estamos essa semana sobre a influência da festa de Shavuot e também da Parashá Nassot. A Parashá Nassot, ela vai, entre os seus assuntos, a continuação. Nós vimos que semana passada, no final da Parashá da semana passada, da Parashá Bamidbar, nós vimos que a família de Querate foi separada para fazer um serviço no templo. Essa semana começa fazendo a contagem da família de Gershon e depois da família de Merari. E aí vai definir qual é o trabalho que ambos vão fazer no templo sagrado. Também, depois disso, a Parashá vai falar a respeito das impurificações que tiravam as pessoas de dentro da comunidade de Israel. A pessoa, quando ela tinha, nós vamos falar de 3 tipos de impurificação, e quando a pessoa tinha esses 3 tipos de impurificação, ela não poderia de maneira nenhuma estar dentro da comunidade de Israel. Depois, a Parashá vai falar sobre a mulher que o marido vai desconfiar da fidelidade dela, e eu não vou falar sobre isso porque com certeza vai ser falado no Shabat, mas quando você estuda a fundo a questão da mulher, que ela vai ser levada pelo marido por ele desconfiar dela, e aí não era uma desconfiança boba, tinha alguns pontos que justificariam essa desconfiança do marido. Então, mas era uma coisa que a mulher era testada, e quando ela era aprovada, quando ela não cometeu nenhum pecado, os nossos sábios dizem que essa mulher, se ela não tinha filhos, ela gerava filhos. Então a esterilidade dela era curada. Se ela já tinha filhos, ela ia ter filhos mais sadiques, filhos mais formosos. Então, era uma coisa assim, uma coisa muito, muito boa de você estudar essa questão da mulher, quando ela era levada, mulher é chamada de mulher sotá. Depois vai falar também sobre as ofertas que os líderes das tribos trouxeram para a inauguração. E as ofertas da inauguração do templo, o povo não teve oportunidade de trazer, foi trazida apenas pela liderança. Porque quando Moisés pediu a oferta para a construção do tabernáculo, os nossos sábios dizem que os líderes falaram: olha, deixa o povo dar a oferta e aí o que faltar a gente complementa. E de repente Moisés chamou a comunidade e falou: para de trazer, porque já deu. E aí os líderes ficaram sem poder ofertar, porque já tinha ofertado, a oferta já tinha sido suficiente para construir o Mishkan. E agora, na inauguração, eles falaram: não, a gente não vai deixar para o povo, não. Nós vamos lá. E cada líder de cada tribo trouxe uma oferta, e todas as ofertas eram iguais, mas se passaram 12 dias fazendo festa de inauguração do templo. Então, do tabernáculo, né? Templo ainda não, templo no deserto. Mas eu quero falar com vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 tipos de impurificação que tiravam a pessoa do meio do arraial de Israel. Para você que talvez ainda não teve essa curiosidade, a disposição de Israel no deserto era: no meio do povo estava o templo, o tabernáculo, né? O Mishkan. Ele ficava no meio do arraial. E aí, circundando o tabernáculo, estava a tribo de Levi. Os levitas é que habitavam, moravam ao lado do templo. E ao lado dos levitas estavam as 12 tribos. Como nós já vimos, a divisão era 3 para frente, 3 para trás, 3 à direita e 3 à esquerda. Cada uma
tendo um líder específico que comandavam aquelas 3 tribos, né? Mas haviam impurificações que a pessoa, por exemplo, quando a mulher estava no seu período menstrual, a mulher não poderia ir, ela era impura, para ir ao templo, para ir ao Mishkan, para ir ao tabernáculo. Então, era uma impurificação, eu já falei outras vezes, que nem sempre a impurificação ela está atrelada ao pecado. Muitas vezes ela está atrelada apenas a um ato que torna a pessoa impura. Mas havia impurificações que a pessoa não poderia ir ao tabernáculo ou no tempo do templo, ir ao templo. O demais ela tinha uma vida normal. Por exemplo, alguns pregadores que têm preguiça de estudar, eles vão dizer que a mulher não podia nem ficar na sua casa, ela era colocada para fora, num lugar separado, e a gente sabe que isso não é verdade. A mulher ficava em casa. Hoje em dia, mesmo já há algum tempo, alguns mais rigorosos dormem em cama separada, mas não são todos. Não há uma proibição na Bíblia de que se durma na mesma cama, mas alguns, por zelo, acabam no período menstrual dormindo em camas separadas. Mas haviam pecados que a pessoa não poderia ir ao tabernáculo, haviam pecados que as pessoas não poderiam acessar nem o acampamento dos levitas, e havia pecados que a pessoa, ou melhor, desculpa, impurificações que a pessoa não poderia estar no meio das tribos de Israel. E aí ela era separada para fora do arraial. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esses 3 tipos de pecado. O primeiro pecado, o primeiro problema que vai tirar a pessoa do meio da congregação de Israel é a Tissarate. E a Tissarate, ela está entre muitos pecados, entre eles o pecado do roubo, mas alguns outros. O principal pecado que causava a Tissarate que foi traduzida como lepra nos dias de hoje, na verdade ela não é lepra, né? Não é a lepra em si, a hanseníase, mas ela era um pecado que tinha uma marca do Eterno. O Eterno colocava aquilo quando a pessoa ela estava atrelada ao pecado da fala. Quando ela não estava conseguindo controlar a sua fala, ela acabava sendo atacada por Tissarate. E a Tissarate ela tinha 3 níveis. Quais eram os níveis? O primeiro era quando a Tissarate pegava no corpo da pessoa. Então a pessoa começava a ter manchas no corpo, começava a ter coisas que identificavam, ela era levada ao sacerdote. Por isso que está atrelado à espiritualidade, essa questão da Tissarate, que não era o médico, não, quem via isso era o sacerdote. Tanto quando ficava doente, como quando era curada dessa enfermidade. E quando ela atacava o corpo, todo mundo conseguia ver. Mas, às vezes, ela atacava a casa da pessoa. E quando a Tissarate atacava a casa da pessoa, os nossos sábios vão dizer que uma das características, além da pessoa ser uma pessoa que não sabe lidar com o problema da fala, ela também não era uma boa hospedeira, ela não sabia hospedar as pessoas, ela não abria sua casa para poder receber as pessoas bem. Diferente do nosso pai Avraham, que os nossos sábios ensinam que tinha sua tenda aberta para todos os lados para poder receber todas as pessoas que passavam ali pela a sua propriedade. Então, quando a pessoa tinha dificuldade de receber, quando a pessoa tinha dificuldade de ter alguém, de estar sendo útil para alguém, a casa dela começava a ter problemas com essa questão da Tissarate, com lepra na casa. E às vezes era tão grave isso que a casa tinha que ser demolida. Então, lá em Hebreus vai dizer assim, de pessoas que sem saber hospedaram anjos. Então, a gente precisa sempre, é lógico que hoje a gente vive em um contexto em que nós precisamos ser bastante cuidadoso, bastante
zeloso, mas ao mesmo tempo que a gente precisa disso, a gente também precisa ser pessoas que possa, de alguma forma, ser útil para outras pessoas. Ser uma pessoa que possa receber os outros, ser uma pessoa que possa, na medida do possível, ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa que agrada ao Eterno. E uma terceira característica da Tsarat é quando a Tsarat, ela pegava na roupa da pessoa. E ali se caracterizava que você não poderia ter muito contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa ali, ela tinha uma condição, uma posição em que ela estava... ela não poderia ter contato com outras pessoas, porque ela estava atacada por essa lepra, até mesmo nas suas roupas. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, as pessoas estão saindo perto de nós e a gente não entende. Mas por quê? Aí eu vou me apegar a um texto que João diz. João diz assim: eles saíram de nós porque não eram nossos. Então, muitas vezes, a santidade de uma comunidade, ela por si só, sem que ninguém faça nada, ela começa a expelir as pessoas que não estão de acordo com aquela santidade. Então, é bastante perigoso, às vezes, quando nós queremos manter união com pessoas em que a santidade daquela comunidade está colocando aquela pessoa para fora, está colocando aquela pessoa de uma forma que ela não pode fazer parte daquela comunidade. Então, esse pecado da Tsarat, que estava muito atrelado à questão da fala, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia vai dizer no Salmo 34:12, quem é o homem que deseja a vida e anseia por longos dias para ver o bem? É aquele que guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Então, quem é o homem que deseja a vida e ele quer ter longos dias para ver o bem? É aquele que guarda a sua língua do mal. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós vivenciamos hoje uma condição em que muitas vezes nós somos levados. Existem programas hoje de TV que eles são especializados em fofoca, em falar mal, fala da vida de um, fala da vida de outro, fala da vida de não sei quem, fala da vida de não sei quem. E muitas vezes as pessoas não têm a sensibilidade para entender que isso não deve fazer parte da sua vida. Isso não deve fazer parte daquilo que você tem que tornar natural na sua vida. Eu tenho que tomar cuidado para eu não estar falando mal, porque quem guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano é o homem que deseja a vida e anseia por longos dias para ver o bem. Tiago 1:26 vai dizer para nós assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, vejam, muitas pessoas querem ser religiosas. Algumas pessoas, elas querem demonstrar a sua religiosidade, mas ela não consegue refrear a sua língua. Ela não consegue dominar a sua língua. Ela não consegue abrir a sua boca para ser uma forma de bênção para a vida das pessoas. Então, se alguém se considera religioso, mas não consegue refrear a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor algum. Então a maior forma de nós mostrarmos a nossa espiritualidade, ela está justamente em você ter uma boca sã, uma língua saudável, uma língua que não é uma língua ferina. Uma língua que fala a coisa certa na hora certa. Que fala aquilo que precisa ser dito sem pestanejar. Sem
cometer nenhum tipo de falha. Então nós precisamos tomar cuidado para que a nossa religiosidade não seja jogada fora. Às vezes na igreja a gente via muito, né? Aquela pessoa que ela quer se mostrar mais santa, aí ela quer orar mais alto, aí ela se manifesta da glória, aleluia, fala em língua estranha, em momentos em que não há razão para que isso aconteça. Mas nós também temos que ser cuidadosos. Por quê? Porque nós não devemos deixar de ser espirituais, mas a nossa espiritualidade ela tem que estar atrelada a coisas que não venham difamar, né? Tiago ele vai dizer para nós o seguinte: olha, não pode de uma mesma fonte sair água doce e água saloba. Ou sai uma ou sai outra. Não pode de uma mesma boca proceder bênção e proceder maldição. Não, ao contrário. Ou sai bênção ou sai maldição. Salmo 39, o verso 1 vai dizer: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Então, veja o quanto o salmista está sendo cuidadoso. Eu vou vigiar os meus atos e não pecarei em palavras. Quando o ímpio estiver próximo a mim, eu vou atar uma mordaça na minha boca. Porque muitas vezes, amados, a gente está falando mal da nossa comunidade, das pessoas da nossa comunidade, contra pessoas que, ao lado de pessoas que não cumprem Torá. Então veja, você está cometendo 2 pecados. O primeiro é que você não está usando a sua boca para falar coisas salutares. E a segunda, você está difamando pessoas que cumprem Torá perto de você, próximo a você, para pessoas que nem Torá cumprem, que nem Torá elas querem saber. Então, tome muito cuidado. Provérbios 18 e 21 vai dizer: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, a nossa boca, ela tem um poder muito grande, tanto de construir como de destruir. Não só de construir, mas também de destruir. E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente usar a nossa língua, usar a nossa boca habilmente, nós seremos recompensados, né? Quando Natanael veio ver Yeshua, Yeshua fala: tá aí um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo algum. Então, são coisas que nós precisamos verdadeiramente tomar cuidado, ficar atentos. Por quê? Porque senão a gente está cometendo pecado, e é um pecado sério. É um pecado que tira a pessoa do meio da comunidade de Israel. Então a pessoa que fala mal, que gosta de falar mal, que não consegue controlar a sua língua, o que acaba acontecendo? Daqui a pouco ela some do meio da comunidade. Puxa, fulano não está mais vindo? Não está. Ah, mas ele está cumprindo Torá em outro lugar? Não, não está. Parou de cumprir Torá, agora ele não guarda mais o Shabat, agora... O que é isso? É que a santidade da comunidade acaba expulsando a pessoa para que ela não tenha acesso a uma comunidade. Ela não tem acesso a um grupo do qual ela faça parte. Então vamos tomar cuidado. A nossa boca, ela como nós já falamos, às vezes ela é fonte de bênção e às vezes fonte de maldição. Vamos tomar cuidado para que nós sejamos apenas fonte de bênção. Porque esse é um pecado tão sério que ele coloca a pessoa para fora da comunidade de Israel. A segunda impureza que traz a pessoa para fora da comunidade de Israel é a emissão de fluxo. E os nossos sábios, eles atrelam isso, a emissão de fluxo, com uma vida desregrada em questões sexuais. Então a pessoa que ela não tem uma vida sexual pura, santa, ela
de certa forma, não vai suportar viver dentro de uma comunidade santa, de uma comunidade formada por pessoas que querem realmente cumprir o Torá. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:4: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então veja que o escritor aos Hebreus ele está dizendo que seja honrado entre todos o matrimônio. Eu às vezes tem uma coisa assim que eu fico muito bravo, irritado, nervoso, que é quando as pessoas gostam de fazer piadinhas denegrindo o casamento, né? A pessoa, puxa vida, ela não tem como que eu posso dizer para você? Ela às vezes não tem uma vida resolvida como casado, e aí ela fica difamando, que não sei o que, que não sei o que. Irmãos, que entre todos o matrimônio seja honrado. Deus deu para nós essa bênção de sermos casados, e nós devemos transformar isso. Quantas vezes o marido deixa de honrar a sua esposa, a esposa deixa de honrar o marido, eu estou falando de honrar em todos os aspectos. É aquele aspecto de ser carinhoso, de ser cuidadoso, de ser pessoas que, sabe, olha, Deus me deu aqui esse companheiro, essa companheira, e eu vou honrá-lo, eu vou honrá-la. Às vezes, a pessoa, o marido, desautoriza a esposa na frente dos filhos, fala mal da esposa para os filhos, ou vice-versa, né? A esposa fala mal do marido para os filhos, acaba criando na casa um ambiente totalmente sem nenhum tipo de santidade. Então, que nós aprendamos, que seja honrado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Gálatas 5:19 diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, veja que tem mais coisas, né? Mas Paulo, ele deixa 3 bem claro aqui. O que é a obra da carne? Imoralidade sexual. Eu estava lendo o livro do Orahai esse tempo atrás, e ele estava falando que nós temos um pequeno membro, mas que se nós tivermos a preocupação de manter esse membro satisfeito, nós nunca o satisfaremos. Ele sempre vai estar querendo mais. Ele sempre vai estar desejando mais. Então, a nossa atividade, a nossa vida conjugal com a esposa tem que se tomar cuidado, porque senão as pessoas às vezes elas se perdem nisso. Vamos aqui dar uma apimentada, vamos não sei o quê. E tem que se tomar cuidado com isso, porque às vezes você traz para dentro do seu relacionamento coisas que vão ser terrivelmente ruins para a sua vida e para a vida das pessoas que estão próximas a você. Então tome cuidado. Por quê? Porque senão você vai ser expulso para fora da comunidade de Israel. Yeshua, ele vai nos ensinar um caminhar que ele vai dizer o seguinte: olha, quando alguém cometeu um pecado na comunidade, vocês fazem o seguinte. Primeira coisa, você vai lá e orienta. Se ele te ouviu, você ganhou um irmão. Se ele não te ouviu, vá com 2 testemunhas, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo será confirmado. Se ele ouviu as testemunhas, que maravilha, você ganhou o irmão. Se ele não ouviu, leve o caso ao dirigente da congregação. E aí o dirigente da congregação vai lá falar com a pessoa. Se ele ouviu, vai ser perdoado e ser colocado, orientado, ensinado e tudo mais. Mas se ele não ouvir, ele vai ser tratado como um publicano, como uma pessoa que não merece nenhum tipo de confiança naquela comunidade. Então, eu preciso tomar cuidado, porque o segundo tipo de impureza que vai fazer a pessoa sair de dentro da comunidade de Israel é
o pecado sexual. E isso é uma coisa muito séria. Malaquias 3:5 vai dizer: eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, diz o Eterno dos Exércitos. Então, o povo de Israel está sendo aqui orientados por Malaquias para que eles se preparem, porque muito em breve haverá um juízo. E o Eterno vai testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seus salários, e que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito ao Eterno. Então, vejam, mais uma vez, os adúlteros, aqui é chamado de adúlteros, né? E a nossa vida sexual, ela deve ser uma forma de santidade ao Eterno. É interessante porque a brahá do sexo foi a primeira brahá que o Eterno deu para a humanidade. Antes do Shabat, o Eterno criou o homem e disse para o homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, ao mesmo tempo que o sexo é a primeira brahá que o Eterno deu para nós, ele também é uma forma de nos afastar do Eterno. Em 1 Coríntios 6:18 vai dizer: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E o pecado contra o seu próprio corpo, qual é o grande problema disso? É que a Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Ruach HaKodesh. Então, quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós estamos tornando o nosso corpo inapto para receber o templo, para ser o templo e morada do Ruach HaKodesh. Então, é coisa que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque esse é um tipo de pecado que nos coloca para fora da comunidade de Israel. O terceiro pecado, que também vai acabar nos colocando para fora da comunidade de Israel, é tocar em um morto. Está impurificado por ter tido contato com o morto. E mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. A gente precisa tomar cuidado com os mortos que parecem que estão vivos, né? Tem muito morto que parece que está vivo e ele nem tem consciência de que ele está morto. Jesus falou, Yeshua falou, Mateus 8:22, ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Então, a pessoa que não tem Torá, a pessoa que não tem uma vida espiritual, a pessoa que não tem temor ao Eterno, que não tem amor pelo Eterno, são pessoas que a gente precisa tomar cuidado qual é o contato que nós vamos ter. Porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos nos perdendo nessa caminhada, e nessa caminhada que nós estamos nos perdendo, nós vamos fazendo o seguinte: nós vamos se envolvendo com mortos, com pessoas que não têm, o conselho dela é negativo. Mais uma vez, o que diz o Salmo 1, olha, não, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando nós vemos uma pessoa e já sabemos que é uma pessoa, é aquela pessoa que a gente sabe, o conselho dela vai ser negativo.
Se você falar para ela assim, puxa vida, o meu marido, larga esse marido. E muitas vezes é porque ela já largou, tá com a cara, quebrou a cara, tá com a luta terrível e ela quer colocar você no mesmo balaio que ela. Então, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Não fique se contaminando com mortos de forma nenhuma. Colossenses 2:13 vai dizer: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então, nós quando não tínhamos Torá, nós quando não tínhamos conhecimento da verdade, nós estávamos mortos. Mas, nesses mortos, nós fomos ressuscitados. O Eterno nos trouxe a vida quando ele perdoou os nossos pecados e nós abandonamos as nossas transgressões e mantivemos-nos numa vida de santidade. Lucas 15:32, Yeshua conta uma parábola. Ele fala sobre um homem que tinha 2 filhos e o mais novo saiu da sua casa e foi embora. Gastou todo o dinheiro que ele tinha, gastou o que ele tinha longe do Eterno. Mas uma hora ele caiu em si e voltou para casa. E o pai o recebeu. E quando recebeu, o irmão ficou bravo. E o que o pai falou? Porém, nós, Lucas 15:32, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Então, querido, nós, em outros momentos, estávamos mortos nos nossos pecados. E agora nós devemos nos impurificar com mortos? De forma nenhuma. Vamos deixar os mortos para lá, para que nós não sejamos uma hora a gente abrir os olhos e ver que estamos fora do arraial de Israel. Que isso não aconteça. Que o Eterno nos livre, nos impeça de que nós fiquemos nos envolvendo com os mortos e que nós possamos ter uma vida saudável e salutar para a honra e para a glória do Eterno. Se essa mensagem edificou a sua vida, digite um amém aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece e que gostam de uma boa ministração. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver um novo vídeo postado no nosso canal. Nós, nos próximos dias, iremos chegar aí com algumas novidades muito importantes, que vai ser muito saudável e muito salutar para aumentar a sua espiritualidade. Eu quero também convidar você a estar abençoando a nossa sinagoga, a Sinagoga Mikdash Davi. Nós temos feito um trabalho para o Eterno, mas é uma comunidade pequena, nova e que precisa da sua ajuda, né? Vai estar na descrição do vídeo aí o Pix da nossa sinagoga e você pode ofertar para a glória do Eterno. Nós estamos, essa semana, a partir do pôr do sol da quinta-feira, nós estaremos com a festa de Shavuot, a nossa sinagoga Mikdash Davi, que também vai estar o link do canal da Mikdash Davi aqui para você acompanhar. Acompanhe a nossa sinagoga, nós vamos estar fazendo a festa de Shavuot, vai ser uma festa tremenda, maravilhosa, e você é o nosso convidado. Participe dos nossos trabalhos e que o Eterno te abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.